Fala aí galera, beleza? Eu sou o Miguel e bora pra um reacting dos 25. Aqui tá os 25 personagens mais fortes da Tokyo Revengers do. Cadê o canal aqui? Do canal Reino dos Mangás. Por muito Eu não vou nem assistir. Eu não vou assistir 28 minutos de. Eu vou dar uma puladinha nas partes porque eu tava assistindo um top 10 personagens mais fortes de Tokyo Revengers do Jovem Nerd. Que eu tava assistindo aqui de boa, só depois que eu percebi que era um vídeo de 3 anos atrás. E claramente tava bem atualizado. Isso aqui de um ano atrás, mas um ano atrás eu acho que já tinha terminado o mangá, né, gente? E, pô, eu cheguei, pô, o Taigo Shiba em 8º lugar, tá ligado? Eu falei, pô, tá meio estranho. É que eu li 3 anos atrás, não deve ter pegado o último arco de Tokyo Revengers, né? Então, tava bem atrás. Eu falei, pô, quero um ranking mais atualizado. Eu achei esse com 25, mas pô, eu não vou assistir 25, top 25. Então vou dar uma puladinha em algumas partes que eu. Pô, 25, vai estar o que fui. Pô, tá 25, tu pode botar até o Aquinho ali, pô, top 25, tá de sacanagem. Então eu só vou assistir uma parte aqui, desculpa o criador aqui, mas eu quero o principal só, gente. tempo a gente aguardou para descobrir quais são os personagens mais poderosos de Tokyo Revengers, qual é o nível de poder de cada um. E mais importante, a gente precisava de um desfecho. O final de Tokyo Revengers com certeza ajudou a gente a cravar quem são os personagens mais poderosos. Inclusive aquele outro ranking que a gente fez aqui há mais de um ano atrás teve diversas mudanças, já que o arco final reservou muitas surpresas. E hoje a gente vai trazer aqui do mais fraco ao mais forte, os 25 mais poderosos de toda a obra. Baseado em velocidade, força, resistência e técnica, esses são os principais pontos que vão definir os vencedores. Agora, mais importante também é saber que você chegou aqui pela primeira vez ao Reino dos Mangás, vem se inscrever, fazer parte do nosso reino e mais importante, deixa o seu like, não esquece, pois ela é muito importante pra gente chegar cada vez mais longe. Você pode apoiar o vídeo com um valeu ou também se tornando um membro, é muito importante, ajuda pra caramba. E se você curte esse tipo de vídeo, já vai olhando aqui no card, pois nós temos um vídeo onde mostra quem são os personagens mais rápidos. Nós temos vários vídeos como esse, além de conteúdo extra, por exemplo, como Cartas pra Baji, o spin-off de Tokyo Revengers que começou agora recentemente e a gente tá cobrindo por aqui. Depois da vinheta então eu vou contar pra vocês quem são os personagens mais poderosos. Já que ele sabe várias artes marciais, principalmente mostrado no arco da Tenjiku, ele conseguiu um bom destaque. No arco final ele acabou sendo derrotado, e essa derrota foi para o Hakai Shiba, o 24º lugar. Inclusive esse critério de desempate praticamente passa pela derrota do Indou para o Hakai, que se recuperou da... Verdade, eu já tinha até esqueci, tá vendo? O outro, o irmão Haitani tá na frente do. Como é que é o nome? Do. Muto, que era da quinta divisão, depois Tengigo. E. Pô, ele perdeu pro Hakai, eu esquecido disso no final lá no pós-time skip de 2 anos. Da sua derrota anterior. O Hakai ele não possui uma técnica tão avançada, uma velocidade tão avançada, mas ele tem uma boa resistência e uma boa força. Por isso ele é o 24º nessa posição. Depois dele, do irmão aí do nosso Taijuzão, nós temos o irmão do Angry, Smile, capitão de divisão da Toman, que fica apenas em 23º lugar. A pergunta que fica é por que ele não ficou mais pra frente, porque o seu destaque realmente foi curto. A gente viu que a história era um pouco diferente. O Han se garantia muito mais com armas do que na do Taiju Shiba, o segundo em destaque ao lado do Kokonoi. Kokonoi, cara, minha decepçãozinha, velho. Paikin, Mitsuya, Shifuyu, dos personagens favoritos de Shifuyu. Tá,
card. Se você quer dar uma relembrada, dá uma passada lá depois para ver as grandes diferenças desse ranking para o atual. E o Takemichi sobe para esse 15º lugar, principalmente... Eu discordo. Pô, Takemichi tão abaixo. O meu Takemichi no final, pra mim, tá no meu top 5, pelo menos. Cara. A habilidade dele de prever o futuro, cara, antes dele acontecer, alguns segundos antes, é muito roubada. Principalmente porque ele evoluiu em vários aspectos. Ele literalmente levou uns 3, 4 chutes do Mike, que ninguém, nem tipo o próprio... Como é que é o nome dele? Irmão do Mike, o... Deixa eu pesquisar aqui a bicha. Líder da Tenjiku. Líder da Tenjiku. O Izana não aguentou um chute na cara e o Takemichi aguentou. E ainda deu um socão no Mike e derrubou o Mike. Então eu discordo. A sua resistência chegou ao ápice, né? 10 pontos. A sua força de vontade também ao ápice, 10 pontos. A habilidade dele não é das melhores, mas ele acabou criando velocidade e um pouco de força. Por isso ele acabou subindo e com certeza, não tenho dúvidas, contra qualquer um dos o lugar já começa. Nossa senhora, eu discordo demais. O Bag na frente dos caras da Black Dragons. Com Keisuke Bage, um dos caras mais fortes de todos. Acho que o Bage é muito superestimado, gente. Porque ele, pô, o cara é fortão, mas pô, o máximo que ele fez foi lutar contra os carinha os figurantes da Toman, cara. Mas nada demais. O Bage. Tokyo Revengers, infelizmente ele acabou morrendo. Não sei nem se. Pô. No futuro, talvez. Pô, não, discordo muito. Acho que não tá nem na frente do Haitani, por exemplo. Cedo na obra, mas o tempo que ele ficou, ele demonstrou ser extremamente poderoso. Ao lado do Mike, ao lado do Draken, com certeza eram os caras mais fortes da Toman. Carregava o piano nas costas mesmo, porque ele era muito poderoso. O líder da primeira divisão fez uma limpa e tem uma resistência e uma velocidade extremamente afiada. Mesmo depois de levar uma facada, o cara continuou lutando, derrotando centenas de adversários com uma velocidade extremamente alta. E agora, o 9º lugar e o 8º, pra mim também é aquele famoso empate técnico. Os dois são muito parecidos. Só que eu ainda coloco em 9º lugar o nosso garoto Kakusho. Eu sei que muita gente preferia ver o Kakusho ainda mais pra baixo nesse ranking, ou no caso, né, numa posição melhor nesse sentido que eu tô falando. Mas eu acho que o Kakusho acaba ficando por aqui. Ele tem muita força, tem bastante resistência, tem uma velocidade. Cara, o Kakusho, ele derrotou a maior parte dos grandes personagens. Eu não sei se ele... Acho que ele só não é mais forte que as 3 divindades. E talvez o Takemichi. Talvez o Sanza, por causa da espada. O Sanza meio que acaba com ele por causa da espada, né? Mas só por causa da espada. Mas talvez só não esteja atrás do Izana. Na verdade, tem o Izana e das 3 divindades, cara. Top 9, cara. Quem que tá vários pontos positivos altos, mas nada beirando um 10 ali na minha opinião. E o Kakusho acabou mostrando o seu auge dentro do arco da Tenjiku, onde ele ficava abaixo apenas do Izana. Mas no arco final ele acabou levando a pior quando ele acabou enfrentando o Mike, quando ele acabou enfrentando o Tyrannosaurus, e inclusive não conseguiu derrotar o próprio Takemichi, que mostrou uma resistência muito alta. Se não fosse uma luta valendo a vida, talvez ali o Kakusho tivesse ganhado do Takemichi um pouco mais fácil, mas não conseguiu, por isso esse 9º lugar. E o 8º, inclusive, é alguém que já perdeu pro Kakusho, mas eu acredito que supera tendo 100% do seu corpo, da sua força, que é o nosso Angry, o famoso ogro azul. As suas forças são muito equilibradas, velocidades muito equilibradas, praticamente os mesmos atributos do menino Kakusho, só que eu acho que o ogro azul, o Angry, se ele não tivesse ferido como ele estava no arco da Tenjiku, ele teria ganhado, quem sabe por um pouquinho, mas teria do Kakusho. Tá aí que eu discordo, cara. Como é que ele teria ganhado se ele tomou um hit só, gente? Um hit só. Um hit só. Se for tipo equilibrado, que ele machucado, que ele tivesse sobrevivendo, não, foi tipo, ó, hit kill. Em 1 segundo, nem viu na verdade o Kakusho, porque ele é muito rápido.
Não, eu discordo. Discordo muito. Mas eu acho que pô, o Angry naquele modo Berserk dele é muito forte. Mas o Kakushi é bem mais forte, tipo, bem mesmo. Kakusho. Infelizmente é outro personagem que a gente acabou saindo decepcionado da obra, porque não vimos mais, já que era um dos grandes hypes que a gente podia esperar e que não aconteceu. Acredito que com tudo que mostrou e com o que não mostrou, esse 8º lugar acaba sendo bem fiel ao que ele apresentou até aqui. E o 7º lugar também é um personagem que muitos poderiam colocar abaixo, inclusive, desses 3 que eu citei agora, ou aqui mesmo, que é o nosso Rama. O Rama aqui é um grande mistério também, né? Assim como o Angry ficou devendo um pouco, o Rama teve muitos mistérios que acabaram ficando apenas por isso mesmo. Só que quando a gente traz para sua força, para resistência, velocidade, força de vontade, o Rama bate alto em todos os atributos. Por isso eu acho que hoje ele está acima, principalmente pelo que ele mostrou no arco final. Mesmo pegando alguns caras cansados da Toman, ele foi lá e derrotou 4 de uma vez. Ele foi o primeiro cara a fazer frente com o Mike. E se a gente para analisar, é um dos únicos, se não o único, a confrontar o Mike e sair sem ser derrotado naquele primeiro combate. Depois ele acabou sendo no arco da Valhalla, mas a primeira imagem mostrou muito dele. E os duelos contra o Draken também. Apesar de perder, ele sempre deixou muito equilibrado as suas lutas. Por isso, Rama 7º lugar. E agora vocês devem estar pensando, se preparando para saber quem são os 6 mais. O seu like aqui embaixo com certeza vai dar aquele gás pra gente. O nível de força do Draken e do Rama é literalmente quase equiparados, né? E eu não colocaria nenhum dos dois aí. Eu discordo totalmente dessa lista, mas o Draken não pode ficar numa posição abaixo do Rama, né? Então o próximo tem que ser o Draken. E não pode estar muito acima também, porque a força dele é literalmente quase igual. A gente continuar firme nesse vídeo e você ir acompanhando tudo. Só que o 6º lugar é um dos meus personagens favoritos e que muitos poderiam ver ele até numa posição melhor. Inclusive no nosso último vídeo, no níveis de poder, eu coloquei ele numa posição melhor. Mas aqui, já com a consciência, já com toda a leitura em dia, tirando um pouco o meu lado fã, eu coloco hoje em 6º lugar Kawaragi Senju, a nossa deusa, uma das 3 divindades que deveria compor a trinca dos 3 mais fortes, eu já enxergo hoje como apenas o 6º lugar. Com uma velocidade... Me decepcionou bastante, mas ela, pô, roubou o Souk, o Draken quase não... O Draken só chorou pra ela, líder da Brahma, nossa. A Senju tão atrás, gente. No top 6, pra mim a Senju é só atrás do... Talvez de força, só atrás do Souk e do Mike, gente. Nossa senhora, eu tô discordando de quase tudo. Extremamente alta, se não a mais rápida da obra, só que com uma resistência um pouco abaixo. E a sua força e a sua estamina, que entraria um pouco na resistência também, esses pontos não conseguem acompanhar os que vão vir abaixo. A sua habilidade também é muito alta, a sua força de vontade eu achei que não bateu o máximo também, por isso, num âmbito geral, hoje Kawaragi Senju acabaria sendo derrotada num confronto direto com os 5 que irão vir a seguir. Acho que apenas do Rama, Kakusho e Angry ela conseguiria ganhar, até com uma certa dificuldade, mas conseguiria. Dos que virão abaixo, acho que não. Teve uma ótima luta contra o Terano Solf, não podemos negar, só que a sua resistência acabou sendo o seu carro. Agora, pensa bem, quem será o 5º, o primeiro à frente da Kawaragi Senju? Não podia ser outro, né? O nosso queridinho de muitos dos nossos brasileiros, Draken Hyoguchi. Draken, o dragão, aquele que é extremamente... Eu falo, gente, o Draken é um dos meus top 5 favoritos, gente, mas o Draken, ele em força, cara, ele ficou no nível lá da Valhalla, cara. O Draken não pode estar tão acima do Rama. Pô, o arco final, a gente viu o arco das 3 divindades, é o arco que o Draken morre, cara, ele não tinha nenhuma chance contra o Soult e ele era submisso como é que eu não acende. Não, eu acho que o Draken botou o Baixo em top 10, agora o Draken em top 5 é
meio fanboy, meio fanboy. Forte, poderoso, O e Draken que é eu muito confesso forte, pra vocês, viu? Se ele não tivesse mas eu morrido não acho tão ali no forte começo do arco assim final, também. ele poderia até ter mostrado ainda mais a sua força e quem sabe não ter lutado por umas posições melhores. Talvez Mas por ele podia tudo ter que ele melhorado, mas representou, o que ele por mostrou, toda a eu não força acho que a gente top conhece, 5 não, tudo não. que ele Nem mostrou sai dentro pelo da top obra, 10. sua resistência, sua força, a sua rápida luta contra o Tiranossauro, onde ele apenas se defendeu, não queria contra-atacar, mas o seu único golpe fez o gigante ser mandado para longe, ali mostrou que o Draken poderia ter mostrado muito mais, por isso na frente da Senju e aqui nesse quinto lugar. Derrotou o Rama 2 vezes, não chegou a enfrentar o Mike diretamente. Minha dúvida agora é quem é o quarto lugar, porque quem é um desses top 3, porque tem que estar o Mike, o Izana e o Souk. Quem que é o outro? Será que é o Sanzor? Apenas ali alguns flashbacks que a gente ficou sabendo. Por isso, hoje, Draken em quinto lugar. Acho que tá bem justo, inclusive. Quarto lugar, fiz um vídeo recente e confesso pra vocês que fiquei com uma vontade de colocar ele até um pouquinho acima, mas respeitando toda a história de Tokyo Revengers e tudo que a gente foi analisando até agora, acho que por ter utilizado seu potencial um pouco depois no arco final e quem veio à frente talvez não tenha a mesma oportunidade, Taiju Shiba é o nosso quarto lugar. O Taiju Shiba mostrou muito mais do que ele tinha mostrado no arco da Black Dragon, que já era muito, viu? Líder da 10ª geração, extremamente forte, poderoso, resistente, perdeu pro Mike, perdeu. Mas é bom lembrar que muita gente esquece. Ele já havia também levado uma facada, assim como o Baji. Ele havia enfrentado Mitsuya, Hakai, Takemichi, a própria Uzura. O cara veio de uma sequência imensa quando ele enfrentou o Mike, que estava lá 100% na batalha. E ele ainda conseguiu acertar um soco extremamente poderoso, que fez o Mike desmaiar por alguns segundos. Depois ele acabou perdendo em apenas um chute, mas ainda acho que isso não derruba a resistência dele. Afinal de contas, é um chute atômico do Mike, extremamente forte. E assim, a gente vê o auge do nosso Taijuzão acontecendo ainda no arco final, quando ele volta, entra na Toman, aposenta a dupla da primeira geração. Muitos podem dizer, mas a BD ali, o Aka e o Benkei estão em 11º, 12º. Só que são dois caras juntos, extremamente fortes, com muita experiência, juntos contra um Taiju, que muita gente dizia que não era tão rápido. Aqui a gente viu que velocidade não é apenas você sair correndo, maratonando, mas também o seu reflexo, também os seus golpes rápidos de contra-ataque. E isso o Taiju mostrou muito bem. E ele fez isso com o Mike, quando ele dá aquele soco poderoso, e fez a mesma coisa contra o Aka e Benkei, que teoricamente eram mais rápidos, principalmente o Aka, né, era mais rápido e foi derrotado. Ainda levar a facada de Uzura, levar uma katanada, um golpe de katana no caso do Sanzu, e continuar de pé, vivo, mostram que o Taiju merece muito esse quarto lugar e brigaria muito por esse terceiro, se não fosse a experiência e o fandom imenso que não me deixa tirar ele daqui, que muita gente acha até que ele poderia ser o primeiro. Izana Kurokawa. Sim, galera, Izana vai ser nossa medalha de bronze e quase perdeu, viu, pro Taiju, mas eu ainda vou manter o Izana aqui, porque a força dele, apesar do seu corpo mais franzino do que o do Taiju, mostram que poderiam, quem sabe, superar muito mais do que a gente imaginava. Velocidade também muito alta, temos uma resistência que, apesar de ter perdido pro Mike, mais pelo lado psicológico, a resistência dele também não é algo baixo, também é alta. Ele derrotou muitos líderes rivais. O Izana com certeza é um dos personagens mais fortes e com certeza poderia ser o primeiro ou o segundo, mas hoje o Izana, por tudo que apresentou e também por ter ali a sua vida ceifada antes de mostrar um pouco mais ali com 20 anos, por exemplo, o Izana fica nesse terceiro lugar e acho que está um bom lugar. O segundo lugar, apesar de muitos já saberem que é o Tiranossauro, eu preciso colocar aqui os pontos e por que eu coloco o Terano segundo e o Mike como o primeiro. Tiranossauro, um gigante, fez história, inclusive agora que mudou tudo no arco final, todo mundo ficou vivo, é o único cara que continua no meio das lutas, virou um cara lutador de MMA. Eu não sei nem porque preciso explicar, ele tá em segundo e o Mike primeiro, e o Mike não uma surra nele. O
Mike. É profissional. E Era assim o ele único mostrou Robin. toda essa força desde a sua infância. Com 12 anos o cara já tinha matado o próprio padrasto. O cara tinha se tornado o rei da boca lá no Rio de Janeiro. Veio pro Japão, fez todo um estrago, derrotou todos os adversários, tomou tudo que era o Bizana e tornou para ele. Era um vilão extremamente poderoso. E era também um autor aí de várias chacinas. Inclusive também dizia ter o tal do impulso sombrio, que torna ainda mais poderoso. Muita gente vai falar que ele perdeu para o Mike. E talvez o Izana tivesse tido uma luta melhor contra o Mike do que o Terano. Acho isso inclusive um ledo engano quando colocam assim. Porque o Izana chegou para lutar com o Mike 100%. O Terano Solf chegou para lutar com o Mike depois de enfrentar o Aka, Benkei e Kawaragi Senju. 3 lutas extremamente poderosas, adversários extremamente fortes. Ele já chegou exausto, cansado, e mesmo assim não se obteve, não teve medo, foi pra cima do Mike e mostrou tudo de si. A trocação de golpes numa velocidade extremamente alta, para mim, supera a velocidade dos golpes que haviam sido trocados por Mike e Izana. Terano Solf contra Mike, ambos com seu impulso sombrio, chegou numa velocidade quase Dragon Ball da vida, tão rápido que era aqueles quadros extremamente rápidos da luta e trocação de golpe. Inclusive o Terano, que é um gigante, ele nem sentia os golpes, com seu corpo já tão amortecido pelos golpes anteriores e pelos novos golpes do Mike, e assim ele acabou sendo derrotado e inclusive morto nessa luta final. Mas o Terano, acredito que se ele tivesse 100% contra o Mike, ambos com seu impulso sombrio, teria sido uma luta ainda mais ferrenha e ainda mais equilibrada. Lembrando que o Mike ainda se feriu contra o Terano Solf, mesmo naquela trocação rápida de golpes. Então, por mais um pouquinho, o Terano poderia sim ter derrotado o Mike. Se ambos tivessem se guardado para a luta final, com certeza teríamos muito estrago. E agora, óbvio, o primeiro lugar é do nosso menino Mike, Manjiro-san, o invencível. Por muito tempo achamos que ele poderia perder para alguém no final, mas seria uma forçação de roteiro, porque não tinha mais tempo. Mike é extremamente poderoso. O cara é lembrado em todos os arcos como forte. Ele derrotou uma galera quando ele tinha apenas 10, 12 anos. Quando criou a Tomoe, ele já foi lá e derrotou a Black Dragon com seus amigos. O cara derrotou o Rama, o cara derrotou Kazutora, derrotou Taiju Shiba, Izana, Terano. Todo mundo que se colocou no seu caminho foi derrotado. Até o coitado do Kakusho no arco final que se meteu ali no meio. Agora, como a gente poderia ter um resultado diferente, galera? O Mike ele é extremamente hypado. O seu impulso sombrio coloca ele em níveis que dificilmente alguém consegue acompanhar. O mais próximo foi o Terano Solf. E mesmo assim não foi o suficiente. Mike é o invencível e por isso vai levar mais uma vez em qualquer ranking que existir o primeiro lugar. E se você sentiu falta de alguém, já vem aqui embaixo, comenta e já vou falar pra vocês antes de vocês irem embora, viu? Shinichiro Sano, que apareceu no nível de poderes, e Takeo Miyakashi, que também era um grande deus da guerra, são dois personagens que não mostraram força suficiente e nem outros atributos suficientes para serem colocados nesse top 25. Por isso, eles ficaram de fora. Espero muito que vocês tenham gostado. Era um dos vídeos interessante, por mais que eu discorde da maior parte. Vou montar meu top 10 aqui. Em primeiro lugar, o Mike, claro. Meu segundo lugar é polêmico, mas, pô, eu acho que nem só de força vive o homem. E o meu segundo lugar é o Takemichi. Ah, mas o Takemichi é o fracote. Pô, o Takemichi conseguiu derrubar o Mike com um soco na cara, gente. Ele levantou de novo? Levantou, mas, pô, ninguém ia acreditar nisso. O Takemichi aguentou, acho que não me engano, 3 chutes nucleares e continua em pé. O Mike só conseguiu parar ele na base da espada, gente, que mostra o tamanho da resistência dele, mas ele também, o que eu acho que coloca muito o Takemichi lá em cima é o famoso, né, o prever o futuro alguns segundos antes. Ele conseguiu desviar de todos os chutes do Mike, isso que ele já tinha tomado uns 3, 4 antes dele começar a entender essa habilidade direito. Mas talvez se ele não tivesse ele 100% ali, não ia, não sei se ganharia, mas daria muito mais ainda a luta, e deu. Ele só foi parado com uma espadada no peito, gente, vamos lembrar disso. Mas acho que se não fosse o Bike, o Takemichi consegue dar um jeito de vencer praticamente todos os outros. Talvez o Soul não, mas eu ainda coloco
coloco o Takemichi na frente pelo fato que ele aguentou o Mike. O Souk não aguentou. O Souk em terceiro, claro. Quarto, acho que o Izana. Izana deu muito forte contra o. Foi muito forte contra o. O Mike. Em quinto, por mais que tenha me decepcionado um pouco no mangá, a Senju já foi parada na base do ferro contra o Sansa, né? Depois em sexto, o Kakusho. Kakusho muito forte. Sétimo. Não, Kakusho não. Minto. Sexto tem que ser o Taiju. Depois o. Taiju ou Senju? Difícil. Eu coloco o Taiju na frente, depois a Senju, depois o Kakusho. Em sétimo, né? Oitavo. Deixa eu pensar. Difícil, gente. Tem muito personagem bom. Talvez, sei lá, o Draken, nono Rama e décimo qualquer cara aí, gente. Mas acho que é isso. Esse é o vídeo. Espero ter gostado, gente. Pulei um pouquinho o início, porque não queria ver top 25. Eu só dei uma olhadinha por fora. Discordei de 90% do rank dele, mas bola pra frente, é isso. Esse é o vídeo. Espero ter gostado. Valeu, falou e tchau.